Por que que não inicia? Ah, a gravação foi iniciada. Isso. Então tá, vamos começar do zero agora, né? Bom dia a todas e a todos. Primeiro, eu quero pedir desculpa para quem não estava na aula da semana passada e não teve acesso à gravação. A gente teve um problema na gravação, que foi uma coisa que saiu um pouco do meu controle e do controle da Vitória, que me ajudou até a baixar, né, a gravação. Então, peço desculpa por vocês, eu não sei o que aconteceu e espero que essa aula a gente continue, que a gente consiga gravar direitinho. Então, gente, eu vou continuar. Na semana passada, a gente fez uma introdução, né, sobre o que é iconoclastia, né, e a gente principalmente focou no fato da iconoclastia não ser uma ideologia em si, mas ela ser uma ferramenta que pode atender as mais diversas ideologias, né, e o que importa na nossa disciplina, nesse caso, é quando a iconoclastia, ela está atendendo uma ideologia política. Outra coisa que a gente precisa relembrar também é que nem sempre é tão simples assim a gente reconhecer qual foi a motivação de um ataque iconoclasta. Às vezes essas coisas se misturam, como a gente viu no caso da Grécia, né, da destruição daquelas estátuas do deus Hermes, e a gente vai ver agora no nosso primeiro caso, que é um caso do Egito. O que a gente fez, então, na aula passada? A gente começou uma certa história da iconoclastia política, mas não é simplesmente contar uma história, né? A gente, ao contar essa história, a gente já está fazendo análises críticas mesmo sobre esses casos, sobre a iconoclastia como ferramenta política. E na próxima aula, acho que a gente vai fazer uma aula mais dinâmica, debatendo um texto, sobre questões contemporâneas e uma aula menos expositiva, que eu fale menos e a gente compartilhe mais coisas. Mas por hoje a gente segue com aquela história da iconoclastia e a gente parou no Egito. Vamos lá compartilhar esse PowerPoint, que é sempre uma luta. Como é que eu consigo esquecer a cada dia como faz? Vocês veem? Sim. Que maravilha. Então, gente, que história é essa do Egito que eu vou contar para vocês? Eu abri a tela do Meet em cima do PowerPoint. Vocês veem só o PowerPoint ou vocês veem a tela também? O que vocês estão vendo agora? Só o PowerPoint. Tá ótimo, então. É porque eu gosto de ver os rostinhos de vocês, gente, quando eu tô dando aula. Quem quiser abrir a câmera, fica à vontade, assim. Eu me sinto mais na sala de aula, sabe? Isso é um pouco importante para mim a parte afetiva, porque eu amo muito dar aula. Então, vamos lá. O que aconteceu no Egito, né? A gente sabe que o Egito foi o Egito antigo, né? Ele foi uma sociedade super complexa em níveis sociais, religiosos, que durou, assim, mais de 3.000 anos. Em um determinado momento, a gente teve uma rainha e faraó, o que era muito incomum, né? A gente teve poucas rainhas governantes no Egito, né? E uma das mais famosas dela, talvez a primeira, né? A gente nunca pode dizer, isso é primeiro, com certeza. Mas até onde os pesquisadores sabem, a primeira dessas rainhas foi a Hatshepsut, né? O que acontece? A história dela é muito curiosa, né? Assim, o marido dela morre, ela não tem filhos homens com o marido, né? O marido tem um filho com uma outra esposa que não lembro muito bem, assim, a história, sabe? Mas, enfim, o herdeiro natural do trono era criança, né? Ele era sobrinho e enteado dela ao mesmo tempo, não lembro exatamente por quê. Ele não podia assumir esse trono. Então, ela assume como rainha regente. Na verdade, toda vez que um faraó e rei morria no Egito, a sua esposa assumia como governante regente por todos os 40 dias que demorava para o processo de mumificação, né? O processo de mumificação era muito longo, então nesse período de tempo a esposa ficava como regente e depois o regente natural masculino, porque era uma sociedade ali patriarcal, né, assumia esse governo, né? O que aconteceu? Como o sobrinho e enteado da Hatshepsut, ao mesmo tempo, né, sobrinho e enteado da Hatshepsut era muito novo, ela continuou, ela nunca saiu desse período de regência, né? E o que acontece? Ela governa e ela, além de tudo, além de governar como rainha, chega um certo momento que ela se declara faraó, né? Isso era
Isso nunca tinha acontecido antes, porque o faraó era um título masculino, né? Então ela começa a se vestir com as roupas masculinas do faraó, né? Ela assume completamente o governo político e espiritual ali do Egito, né? E aí ela manda construir uma série de... Ela manda construir um templo gigantesco, né? Um palácio. E o que acontece nessa construção? É, de certa forma, uma maneira de legitimar o próprio governo dela, que desde sempre não era um governo assim, ortodoxamente legítimo, né? Então, ela constrói estátuas gigantescas da figura dela, ela manda fazer pinturas nesse templo, contando que ela foi escolhida por um dos deuses, né, para ocupar esse cargo, né? Ela cria toda uma narrativa histórica e visual de que ela foi escolhida para assumir aquele poder. Tudo para justificar, né, uma mulher no poder e uma mulher que não era a sucessora natural daquele poder. E aí Hatshepsut governa ali plenamente por alguns anos, até que o sobrinho, juntando com outras pessoas ali nesses jogos de poder político, resolve destituir a tia do poder, né? E aí, nesse processo de destituição, né, aos poucos ele vai deslegitimando o poder dela, e quando ela falece, ele pode assumir esse trono, o que ele faz, né? Ele destrói todo o templo, ele destrói todas as imagens dela. Né? Ou seja, interessante como a imagem vai criando narrativas, né? Ao construir todas essas imagens gigantescas de poder, essas estátuas, a Hatshepsut está legitimando seu poder. E aí depois o sobrinho dela, para deslegitimar esse poder, ele destrói o tempo inteiro e destrói as estátuas. E ele destrói as estátuas de um jeito muito específico, que é muito interessante, né? Vamos olhar aí o PowerPoint. Essa é uma das estátuas da Hatshepsut que a gente vê. Essa é uma estátua ajoelhada, né? Ou seja, Hatshepsut está fazendo uma oferta aos deuses, uma oferenda aos deuses, né? E a gente vê, elas foram encontradas depois, no final do século XIX, se eu não me engano, numa expedição dessas que os Estados Unidos e a Inglaterra iam lá saquear todas as coisas, né? A gente já está acostumado com essas histórias. E eles restauram, né, essas esculturas, né? A gente dá para ver todos os lugares onde estavam quebrados, tem umas partes de gesso, né, preenchidas, né? Vamos seguir vendo? Ai, agora eu não consigo mudar. Ah, mudou. Olha que interessante, né? Como as pessoas quebram a estátua, né? O que está quebrado aqui? Está tudo quebrado, mas o que fizeram questão de quebrar? Ureus, que é essa coisa que está na cabeça dela, né? Que é uma cobra que fica nessa espécie de chapéu, né? É toucado que chama, né? E o Ureus é um símbolo de extremo poder, é um símbolo do faraó, né? Que só o faraó que usava. Então, é um símbolo de poder e um símbolo de proteção contra os males. E ele quebra os olhos dela, né? Para ela não poder ver. E o que acontece? No Egito, eu não sei se eu comentei isso com vocês na aula passada, as estátuas são muito importantes. Elas não são obras de arte, simplesmente. O que acontece? Depois que a pessoa morre, e ela fica só em espírito, ela não tem mais corpo material, os egípcios acreditavam que esse espírito, para ele não ficar vagando, ele precisava de um novo corpo material. E esse corpo era a múmia e as estátuas, né? Então era como se uma estátua fosse habitada pelo espírito da pessoa. E se você quebrasse os olhos da estátua, ela não podia ver mais. Se você quebrasse o nariz da estátua, ela não podia respirar mais, ou seja, ela não podia gozar daquela vida eterna, né? Então, não é por acaso também que se quebra algumas determinadas partes, né? E aí, nesse processo, a gente vê essa mistura de motivações, né? Essa história que eu digo, olha, nem sempre é tão claro a motivação da destruição. Aqui a gente tem claramente um caso de motivação política, né? De um governante destruindo a estátua do governante anterior para deslegitimá-lo, mas a gente também tem uma série de crenças religiosas que estão perpassando essa questão política. Até porque, assim como na Grécia, em Roma, gente, a gente já viu que religião e política são coisas extremamente ligadas. No mundo antigo, religião e política são coisas extremamente ligadas.
na Idade Média também, né, gente? A gente vê que, na verdade, a gente começa a ter religião e política muito separados a partir do Iluminismo, né? Nessa segunda época moderna que a gente chama. Então, a separação de política e religiosidade é muito nova. Então, quase sempre que a gente for ver uma iconoclastia política, também vai ter algo de religioso por aí, né? E é bem esse caso que a gente vê aqui na Hatshepsut também. Mas o motivo principal era destruir toda aquela história, né? Uma espécie de vingança do sobrinho pela tia ter ocupado o cargo dele por tanto tempo. Inclusive, gente, eles desapareceram com a múmia da Hatshepsut, né? Ninguém nunca encontrou a múmia dela, né? E o que é a múmia? Como eu disse, a múmia é o mais especial que tem depois que aquela pessoa morre, né? É um receptáculo para a alma dela. Aqui essas esculturas foram encontradas numa vala enorme, assim, na frente do templo, toda quebradas. E aí essa expedição que foi do Met Museum, né, da associação do Met Museum, escavou tudo e começou a restaurar lá mesmo. Essas são algumas imagens desse processo. Ó, nessa foto preta e branca dá para ver muito bem o que é preenchido com gesso, e depois eles pintam esse gesso para simular a pedra, né? Eu acho que é uma espécie de granito essa pedra. E essa imagem é muito curiosa, né? Essa imagem é uma espécie de desenho que fizeram em uma parede, o avô do grafite, da pichação, isso aqui, né? O tataravô, sei lá, que é uma cena de sexo, não sei se vocês percebem, né? E é a Hatshepsut e o arquiteto dela fazendo sexo. Tinha toda uma fofoca sobre a Hatshepsut, que ela tinha um caso com o arquiteto dela, o arquiteto que construía o palácio, o museu. E assim, eles usavam essa história também para deslegitimar o governo dela, né? Então, essa imagem, que era uma imagem muito ofensiva na época, né? Nos ajuda a compreender como os processos de destruição da imagem dela são, sim, para deslegitimar. Porque é um longo debate, né, entre os pesquisadores. A gente não sabe exatamente por quê, mas tudo indica que é um processo de deslegitimação política. E essa imagem nos ajuda muito a pensar nisso, né, gente? Eu penso nessa imagem e eu lembro, assim, uma coisa que uma amiga minha que estuda Egito também me chamou a atenção para isso, né? Como governos femininos são deslegitimados com frequência, né? E a gente pensa, né? Passaram o quê? Quantos mil anos desde essa imagem ofensiva da Hatshepsut lembra no processo de impeachment da Dilma, todas aquelas imagens horríveis de teor pornográfico também que faziam com elas, todos os memes desrespeitosos, né? Ou seja, para deslegitimar o governo dela, né? Um governo feminino. Então, assim, essa história não é nova, não começou com a Dilma e não terminou lá com a Hatshepsut, né? A gente vê que esses processos de deslegitimação através da criação de uma imagem ofensiva ou da destruição da imagem de glória daquela pessoa, né? São processos políticos muito fortes, né? Que tem a ver com isso, né? Com a construção e com a destruição da imagem. Outra coisa que a gente insiste aqui nas aulas é como tanto a construção quanto a destruição da imagem define as narrativas históricas, definem os fluxos da história. E como a gente vê a história se repetindo, né? Justamente, eu acho que é por isso que é importante a gente estudar a história da iconoclastia, para a gente ver que esses processos não são novos e que esses processos se repetem com roupagens diferentes, né? E às vezes com roupagens até muito similares, né? Eu acho esse caso da Dilma e da Hatshepsut muito similares, né? E a UERJ nos permite ser um tanto quanto anacrônicos e fazer esse tipo de análise, né? Por isso que eu gosto muito de estar na UERJ. Tá, a gente vai entrar um pouquinho agora. Ih, desculpa, o que eu fiz? Parei de compartilhar? Não, vocês estão vendo, né? Não. Parou. Não, parou. E agora? Ainda não. Ah, gente, fala sério, por que eu faço essas coisas? Eu acho que... Agora foi. Foi. Tá, a gente vai entrar um pouquinho agora na Idade Média, né? Seguindo essa história. Clara, Oi.
Só pode checar a gravação de novo? Porque para mim aqui fica um contador quando está gravado e agora está sem. Como assim? É verdade, está sem números no contador. Tá bugado. Na gravação? Isso. Em cima pra gente, à esquerda, fica o íconezinho de gravação vermelhinho aceso e não tem a numeração dos segundos rolando. Pra mim tá aparecendo normal. Pra mim também tá aparecendo normal. Tá aqui, ó. Você está gravando. Tá rodando E tá, aqui. tá com o íconezinho e tá rodando. Eu tenho medo de parar. Tá rodando. Não, tá bom, era só para checar mesmo se era problema aqui, mas algumas pessoas têm, outras não. Vamos confiar, acredita. Tá, não, é bom observar essas coisas sim, gente, não tem problema. Inclusive, foi bom você ter parado para eu perguntar se alguém tem algum comentário sobre essa parte, né? Na aula passada, cada partezinha que a gente conversava, eu dava uma pausa para vocês falarem, né? Para ver se... Eu achei legal essa história da iconoclastia, não é só quebrar uma imagem, mas é também rebaixar ela, né? Sim, é o que a gente estava falando, né? Da outra vez, exatamente. O nosso colega levantou esses exemplos de governo, enfim, de rebaixar a imagem. Sim, a iconoclastia, num sentido ampliado, também pode ser esse tipo de coisa mais simbólica, né? Clara, quero fazer um breve comentário. É que essa imagem, né, a última que você mostrou, me fez lembrar dos rabiscos em banheiros de escola, por exemplo, né, em carteiras escolares também. E é muito curioso, assim, mesmo que é muito anacrônico o comentário, mas é interessante perceber como que milhares de anos, né, que nos separam assim dessa história, mas a permanência, né, desse poder do falo em minorizar, né, a imagem feminina. E aí, nesse caso, né, de destituições de poderes, quando a gente fala da Faraó ou da Dilma, mas também assim uma coisa muito comum no nosso dia a dia, né? Os meninos aprendem desde muito cedo, né, que é um poder, né, criar esse tipo de imagem assim. Eu achei perfeito o seu comentário, Gisele, porque ele nos mostra como as coisas estão arraigadas na sociedade, né? Como as coisas são estruturais, né? Essa ligação do falo ao poder, como você muito bem escolheu as palavras, é uma coisa milenar. É uma coisa milenar que está assim nas estruturas profundas da sociedade ocidental. E arrisco dizer não só ocidental, né? Assim, esse falo é símbolo de poder em muitas culturas, né? E os meninos se apropriam desse símbolo de poder e os usam das mais diversas formas até hoje, né? Para se empoderar, para deslegitimar. Então, eu acho que o seu comentário é muito importante, né? Muito importante. E eu acho que nem é anacrônico, assim, eu acho que é só uma percepção de como existem certas coisas que são tão arraigadas na nossa sociedade, né, que elas perpetuam durante milênios, né? E essa questão do falo como símbolo de poder é uma delas, né? E isso está em origens até antes dessas sociedades antigas, né, que a gente encontra. A gente vê vestígios de sociedades que a gente não tem muita notícia do Paleolítico, com pequenas estátuas e desenhos de falos, né? Então, assim, isso é muito antigo, né? E isso conversa muito com a teoria do Friedberg, né? De como a imagem exerce um poder sobre a psique humana e como a gente, como ser humano, responde àquelas imagens, né? Como psicologicamente a gente está respondendo àquelas imagens, né? Então, assim, acho seu comentário muito importante. Muito obrigada pela contribuição. Obrigada por todos, né, gente, pela contribuição. São sempre muito, muito, muito boas. Seguindo para a questão da Idade Média, o que está acontecendo aqui, né? O Império Romano, na Antiguidade, ele chega um momento que ele se divide em dois, né? O Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. É muito engraçado falar disso, gente, porque, assim, quando eu estava na graduação, cara, assim, eram outros tempos, outra cabeça, sabe? Não tinha internet igual a gente tem hoje, assim. Claro que tinha internet, mas era aquela internet de escada, com acesso super limitado. Eu morava numa cidade pequena. Assim, a minha percepção das coisas é muito diferente dos meus... Era, né? Muito diferente do que eu vejo hoje dos meus alunos de graduação.
E quando eu estudava Império Bizantino, tanto na escola quanto na faculdade, eu não entendia muito bem de onde é que tinha surgido aquilo, sabe? Onde é que se localizava temporalmente aquilo. Para mim era quase uma coisa assim, sabe? Tipo, a gente vê Game of Thrones, que é uma série que eu detesto, na verdade, e é todo mundo fantasioso ali, que não tem época, não tem lugar. Então, assim, para mim o Império Bizantino era isso. Eu falava, gente, que isso? Onde é isso? Que época que aconteceu isso, né? Então, assim, eu acho importante, até hoje, para mim, é importante falar que história é essa de Império Bizantino, né? O Império Romano, então, chega naquele momento que se divide entre o Império Romano do Oriente e do Ocidente. Chega um determinado momento que o Império Romano do Ocidente cai, acaba, né? E os historiadores colocam esse marco como o começo da Idade Média, né? E aí todo aquele Ocidente, Roma, esse Ocidente latino que a gente chama, segue nessa Idade Média ocidental que a gente conhece, né? Paralelamente a isso, o Império Romano do Oriente continua florescendo, continua sendo um império, né? Que é chamado do Império Bizantino, que é o quê? Nada mais nada menos que na Idade Média também, né? Então, assim, a gente tem uma Idade Média ocidental ligada a Roma, às culturas latinas, e a gente tem um Império Oriental agora, né? Só florescendo, que é ligado à cultura grega, né? Ao catolicismo ortodoxo e tudo mais. E esse império, ele tinha imagem e política e religiosidade completamente interligados também, né? O imperador era praticamente um escolhido de Deus para estar lá, né? E era um império que tinha uma relação com a imagem um pouco diferente do Ocidente. Era, de fato, um império que acreditava num poder muito forte das imagens, principalmente os ícones. Já ouviram falar dos ícones bizantinos? Que são espécies de pinturas muito peculiares, pinturas devocionais, e chegou um momento que o culto a essas pinturas era tão intenso, mas tão intenso, que começou a dar problema, né? Começou a se acusar esse culto de assim, olha, vocês estão adorando a imagem, vocês não estão adorando o protótipo. O que é isso? Porque, né, tinha todas aquelas tradições da imagem que chorava, a imagem que sangrava, a imagem que ia para a guerra e que fazia milagres, fazia os exércitos ganharem as guerras, né? Tudo isso em torno da imagem no tempo do Império Bizantino era muito forte. E aí chega um rei, o Leão V, um imperador que fala assim, vamos acabar com essa história, porque assim, vocês estão passando de todos os limites possíveis e imaginários com a adoração das imagens. Mas o que tinha por trás disso, né, do que a gente está chamando de iconoclastia religiosa? Uma luta de poder, né? Assim como o caso da Hatshepsut é claramente político, mas tem umas nuances religiosas, o caso da Idade Média é claramente religioso, mas também tem umas nuances políticas, né? O que estava por trás dessa iconoclastia, dessa ordem desse imperador Leão V, que foi continuada pelos sucessores dele? O que tinha por trás dessa história? Uma luta de poder com a igreja, né? A igreja detinha grande poder. Então, o imperador, na verdade, ele se sente ameaçado. Ele sente o seu próprio poder ameaçado pelo poder crescente da igreja. Até porque ele proíbe o quê? Ele proíbe imagens religiosas. Ele não proíbe a imagem dele. A imagem dele continua sendo adorada como uma espécie de ícone, né? Então, assim, quando a gente pensa nessa seleção de que imagem que pode, que imagem que não pode, a gente entende que, apesar de ser uma coisa fundamentalmente religiosa, também tem um caráter político atrás, né? Essas motivações se misturando. Aqui, gente, é só um mapinha, né, mostrando como é que ficou separado esse Império Romano, localizando geograficamente onde fica esse Império Bizantino, que quando eu era nova era muito difícil para mim entender, né? E aí, nessa próxima imagem, é só o imperador, assim, é uma imagem já do século XII, essa imagem, né, muito posterior, né, essa iconoclastia no Império Bizantino aconteceu no século VII, durante o século VI e o século VII, essa é uma imagem muito posterior contando essa história, né, mostrando um imperador mandando destruir mandando destruir imagens religiosas, né, ícones. Tá. E o que acontece, gente? Assim, esse eu passei muito breve, porque é muito mais religioso do que político, né? Chega um momento que a imperatriz
uma imperatriz que era mais católica, ela decide, com a morte do marido, restituir a adoração de imagens, né? Tem toda uma história complexa, né? De convocar um concílio para proibir a imagem, depois convocaram o concílio de Nicéia para autorizar a imagem de novo, mas a gente não vai entrar muito a fundo nessas coisas, porque é uma aula de política, né? A gente vai focar nas coisas que são claramente políticas. E num segundo momento, tem um outro imperador, tem uma segunda onda de iconoclastia muito parecida, né? Um outro imperador proíbe as imagens, destrói as imagens, e aí, por fim, uma outra imperatriz, a Teodora, restitui de novo o culto às imagens, né? Então, passei muito breve, só para a gente entender aqui essas motivações misturadas, né, gente? Vamos seguir agora para uma parte que vai ser mais importante para o nosso discurso, né? Onde a gente está chegando agora. Que imagem é essa aqui que a gente está vendo, né? É uma imagem sobre a queda da Bastilha, né? Eu dei um salto enorme da Idade Média, pulei uma grande parte da história da iconoclastia, de reforma e contra-reforma, que é uma coisa essencialmente religiosa, que a gente não vai trabalhar aqui, e estou chegando na Revolução Francesa, que é um marco da história da iconoclastia. Quando a gente pensa na iconoclastia que acontece hoje, a iconoclastia ideológica que acontece hoje, quando a gente vê os manifestantes do Black Lives Matter destruindo destruindo estátuas de pessoas, de escravocratas, quando a gente vê esse tipo de iconoclastia, a gente encontra as razões dela, né, o germe dela diretamente na Revolução Francesa, que a Revolução Francesa muda um pouco das coisas, né? A gente tem esse momento de iluminismo, que a sociedade começa a se laicizar, ficar mais laica, separar religião de política. Então, a gente vai começar a ver mais claro como aqui na Revolução Francesa a destruição tem um caráter político muito forte, né? A Revolução Francesa foi uma revolução... Não foi uma revolução popular, propriamente dita, né? Foi uma revolução burguesa que queria destituir a monarquia absolutista. A monarquia absolutista, por sua vez, tinha toda essa retórica do rei como escolhido de Deus para governar, né? E a Revolução Francesa procurou depor essa monarquia. Como a gente tem visto, gente, desde a antiguidade, quando um novo governo começa, já é meio que tradição destruir as imagens do anterior, né? Isso, a partir da Revolução Francesa, começa a ficar muito forte. Então, um dos primeiros atos dos revolucionários franceses, assim que a Revolução é deflagrada, é destruir primeiro é destruir a Bastilha, né? Que é muito mais simbólico do que outra coisa. Que a Bastilha era uma prisão. Nessa época, a Bastilha já estava em decadência, tipo, tinha assim, meia dúzia de presos, sabe? Mas era muito simbólico destituir a Bastilha como símbolo de poder, né? E o que os revolucionários diziam? Eles diziam uma frase que é muito impactante para a história da iconoclastia. Eles diziam que para destruir um poder era necessário destruir os símbolos desse poder. Olha como isso é potente e importante para a história que a gente está contando aqui. Né? Então, a queda da Bastilha é um grande marco na história da iconoclastia, porque é uma destruição simbólica de um grande símbolo do poder monárquico, né? de aprisionar pessoas. Né? Enfim, e assim que a Revolução toma curso, a gente vê uma série de destruições de estátuas e monumentos ligados ao poder absolutista, né? Um monte de estátua vai ao chão, as estátuas dos reis, dos delfins, e é uma destruição intensa. E o que é muito curioso na questão da Revolução Francesa, que ela marca a história também do patrimônio histórico, do nascimento da concepção de patrimônio histórico e de preservação desse patrimônio histórico. Antes, gente, na Antiguidade, na Idade Média, a gente, como sociedade, não tinha muito essa noção, né? Por exemplo, em Roma, era muito comum, quando o mármore começou a faltar, arrancar a cabeça de uma escultura do imperador e botar a cabeça do outro imperador no lugar, né? A gente não tinha a noção de que era importante preservar o patrimônio para contar uma história. Essa noção foi, ironicamente, ganhou mais força, ironicamente, nesse momento da Revolução Francesa. Porque você pensa,
Nesse final do século XVIII, a França era uma potência artística. A gente estava ali com todo aquele movimento rococó, aquela arte de corte, uma produção extrema de arte que tinha um impacto na cultura europeia, né, naquele momento. Né? Então, a França era uma espécie de centro cultural e artístico. Quando os revolucionários começam a destruir as estátuas, eles mesmos, assim, o mesmo grupo, a mesma estrutura de pensamento chega a essa conclusão: olha, a gente está aqui, tem que destruir os símbolos de um poder para destruir eles, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode perder essa posição de um país que domina culturalmente, né? A gente não pode perder as nossas obras de arte, isso é importante historicamente. Olha essa sacada deles, né? Então, assim, a Revolução Francesa, a iconoclastia na Revolução Francesa, os revolucionários viviam um dilema muito intenso, que é exatamente o dilema que a gente vive hoje. Entre o destruir o que não serve mais para a gente, destruir o que ofende, o que ataca, né? Destruir como resistência e preservar por aquilo ser importante para a história. A gente vê o que estourou de debate assim que aquelas estátuas começaram a cair na contemporaneidade, né? Ah, não, mas não destrói, leva para o museu, tira dali, mas não pode destruir, é ofensivo, mas é patrimônio histórico. Essa discussão não é nova, essa discussão nasceu ali no seio da Revolução Francesa. E o que os revolucionários decidiram a primeiro, né? Eles decidiram, olha, a gente vai destruir, então, só o que faz uma referência direta ao poder monárquico e religioso. A gente vai destruir as igrejas, transformar as igrejas em edifícios laicos, em edifícios utilitários, e a gente vai destruir os monumentos aos reis, tudo que faz uma ode à monarquia. E aí eles convocaram, foi criada uma comissão dos monumentos, né? E essa comissão dos monumentos era justamente para fazer essa triagem, né? Entre o que a gente vai preservar como obras de arte, como documento histórico, como patrimônio, e o que a gente vai quebrar porque está extremamente ligado a uma retórica absolutista, né? Só que, gente, com o tempo, essa comissão virou uma coisa de fachada, né? O negócio era destruir tudo mesmo, né? Houve uma destruição intensa por 3 anos, né? A iconoclastia foi muito intensa, até que chegou um momento... E a iconoclastia era estimulada pelo governo, assim, né? Pelo governo revolucionário, até que chegou um momento que eles tiveram eles mesmos que dar um basta nisso, né? E... um abade, Grégoire, que é uma figura importante, que foi o primeiro que começou a usar o termo vandalismo, né? Eu contei essa história na outra aula. Ele fala: a gente tem que parar porque a gente vai perder, né, o nosso patrimônio, né? Isso tem que chegar ao fim. As pessoas que destroem a imagem parecem os vândalos, parece aquela tribo germânica que entra para destruir tudo, né? Então ele que começou a usar essa palavra vandalismo associada à iconoclastia, né? E é muito engraçado que o abade ele queria tirar o corpo queria tirar a culpa dos revolucionários, né? Então ele, nos documentos dele, ele até chega a culpar os inimigos da revolução por quebrar as estátuas. Tem um momento que ele culpa os ingleses, né? Que ele fala: não, isso é coisa dos ingleses que se infiltraram aqui e quebraram tudo, né? Tudo para tirar a responsabilidade dos revolucionários quando a destruição começou a ser muito intensa, né? Enfim. E aí existe, né, todo esse debate para parar essa iconoclastia, né? Mas aí, seguindo a história da França, a gente segue com a história da iconoclastia também, mas não vem ao caso agora. O que vem ao caso é só esse evento da Revolução Francesa, porque justamente que na Revolução Francesa nasce esse conflito entre a destruição como resistência e a preservação do patrimônio, que é o pulo do gato em todas as discussões contemporâneas sobre iconoclastia. E o curioso, que é muito interessante, é que nesse momento da Revolução Francesa que começaram a ser criados os museus como a gente conhece hoje, a ideia do museu moderno, né? Porque a ideia do museu é muito antiga, né? Tem a questão lá dos gabinetes de curiosidade, né? Mas o museu moderno, como esse espaço quase sacralizado de guardar a obra de arte, é uma produção da mentalidade da Revolução Francesa. As pessoas que queriam desesperadamente preservar o patrimônio, como essa figura aí, o Alexandre Lenoir,
né? Essa imagem da esquerda é muito curiosa, ele interrompendo assim, né, os revolucionários para não quebrar tudo. Ele é uma figura-chave, né? Ele cria o Museu dos Monumentos Franceses, que é para onde ia essas imagens que não podiam estar na rua mais, né, que não podiam estar nas igrejas mais, mas tinham que ir para um lugar de preservação, né, um lugar de narração da história também, e é nesse momento que começa essa criação dos museus, né? Museu dos Monumentos Franceses, inclusive o Museu do Louvre também começa a ganhar a cara que ele tem hoje nesse momento, né? E também é nesse momento, gente, que essas escavações super exploratórias da Europa e estavam acontecendo lá, né? Era a Inglaterra, a França ia escavar os países para roubar as peças de arte, né? Tirar elas do contexto e levar para dentro dos museus. A criação dos museus e a iconoclastia é uma coisa muito interligada, né? Uma coisa muito profunda e muito interligada. Então, essa história da Revolução Francesa é chave no nosso discurso político. É quando a gente vê religião e política se separando dentro do pensamento da sociedade, é como a gente vê a iconoclastia sendo ferramenta política de uma maneira muito intensa, e é quando principalmente começa esse debate que a gente vê vivo até hoje, que é do destruir ou preservar. Né? Somos historiadores da arte. Se a gente disser que a gente não se preocupa com os monumentos, é balela. A gente se preocupa, são os nossos objetos de estudo. A gente não quer que tudo vá ao chão. Ao mesmo tempo, a gente, pelo menos eu, Clara, compreendo muito bem quando uma estátua, como uma estátua de um escravagista, vai ao chão, né? Eu entendo esse processo. Eu entendo esse processo como resistência e eu acho esse processo legítimo. Então, contemporaneamente, a gente vive esse mesmo conflito que os revolucionários lá viviam, né? Então, como é importante a gente contar a história? Por que a gente conta a história, né? Não é só para a gente saber, não é uma narrativa de curiosidade aqui, né? A gente conta essa história para a gente poder ter a dimensão também do debate que está acontecendo contemporaneamente, né? Seguindo, gente, mais estátua aqui, ó. Estátua sendo destruída. A coluna Vendôme, né? Eu esqueci de contar para vocês. Uma história muito louca da coluna Vendôme, que começa na Revolução Francesa e termina lá na frente, né? Uma história muito louca. A gente tem essa praça, que era uma praça que se chamava Praça Luís XIV, depois virou Praça Vendôme, e eles botam abaixo, na época da Revolução, essa estátua, e constroem no lugar o Napoleão, né? Que depois se declara imperador, né? Porque assim, né? Ele era o líder dos revolucionários, depois o que ele faz? Se declara imperador, né? É absurdo. Na escola eu ficava chocada com isso, né? Porque eu falava, que adolescente é besta, né? Eu falava, que máxima Revolução Francesa, né? Mal sabia que era uma revolução da burguesia, que não era uma revolução popular, coisa nenhuma. Eu falava, pô, Napoleão, mó legal, né? Pô, aí depois ele se declara imperador. Eu lembro que eu fiquei chocada. Eu falei, como assim? Como assim não pode, né? Enfim, aí ele constrói essa coluna, que é uma coluna comemorativa em homenagem a uma vitória na campanha de Austerlitz. A gente tem uma coluna que tem relevos narrativos que narram as batalhas, e tem o Napoleão vestido de imperador romano no topo da... Olha só, né? O Napoleão, ele tinha uma personalidade, assim, né? Muito egóica. Ele se coloca ali no topo dessa coluna vestido de imperador romano. Essa coluna foi baseada na coluna de Trajano, em Roma, né? Que também foi construída pelo imperador Trajano para comemorar uma batalha, e depois, na era cristã, foi colocada uma estátua de São Pedro em cima. Enfim, a coluna Vendôme vem ao chão em algum momento, né, quando as revoltas populares começam a acontecer, né, e aí depois se constrói de novo uma coluna Vendôme já com o Napoleão vestido com as roupas da Revolução Francesa, aí depois bota a coluna Vendôme abaixo já no final do século XIX. Então, assim, é uma história longa, né, no meu livro vai ter detalhes sobre essa história, de um monumento que vem abaixo e é colocado acima, vem abaixo e é colocado acima, dependendo do clima político da época, né? A história da coluna Vendôme é essa, assim, dependendo de quem está no poder, eu transformo ela, ou derrubo ela, ou eu mando construir outra, né? Essa derrubada final da coluna Vendôme é muito curiosa, porque o artista Courbet está envolvido, né? O Courbet, ele começa um debate, ele fala, não,
né? Não pode ter essa estátua do Napoleão aqui, né? Assim, ela tem que ser movida dali, ele falava. E essa praça tem que ser um lugar popular, né? E aí derrubam a estátua e o Courbet é imediatamente culpado por isso. Ele é exilado, ele é acusado de pagar uma multa que ele nunca paga, ele morre em exílio. É uma história muito louca, né? E depois, aí a gente já tem foto, né? Fotos da destruição da coluna Vendôme, e aí poucos anos depois dessa destruição começa a se construir outra. Olha só, né? Essa derrubada foi em 71, em 73 já se começa a construir outra coluna. O Courbet que deveria pagar pela construção da coluna, mas é o que tudo indica, ele morreu sem pagar. E a coluna Vendôme está lá até hoje, ó. Essa foto é de como ela está lá até hoje, né? Que é, na verdade, uma réplica exata da original, né? Com o Napoleão vestido de imperador. Enfim, é uma história muito doida. Revolução Russa, gente. Mesma coisa, né? Esse hábito de quando um poder novo assume, se destrói os símbolos do outro poder. É uma lógica muito parecida com a da Revolução Francesa, né? Com algumas diferenças, né? Quando os bolcheviques assumem um poder, logo em 1917, a primeira coisa que eles fazem é destruir uma série de estátuas que faziam referências ao czarismo, né? Essas estátuas gigantes são imagens muito, muito fortes, né? Eles também, isso já no governo do Stalin, né? O Stalin manda retirar todas as águias do Kremlin. Kremlin é o prédio administrativo, né? Que tinha essas águias. As águias eram um símbolo muito antigo do czarismo e o Stalin manda colocar as estrelas, símbolo do comunismo, que estão lá até hoje no Kremlin, as estrelas. Lógico que nem todas são originais, elas são reformadas, elas estão lá até hoje. E aí, esse tipo de iconoclastia que é muito ligado à deslegitimação política do poder do outro, né? A União Soviética teve um outro tipo de iconoclastia política que a gente vai entrar daqui a pouco, mas antes eu quero abrir para vocês falarem, quem quiser um pouquinho do que a gente viu até agora. Clara, Oi. eu tenho bem uma dúvida. Claro. Hoje em dia, olhando aqui pro Brasil, né? Porque assim, o que eu tô vendo é que essas imagens tinham bastante poder, né? Uhum. Mas olhando aqui pro Brasil, você acha que ainda tem muito poder esses monumentos que a gente vê em praças, em vários lugares? Eu acho que isso também é um debate que tá sendo muito discutido, né? Assim, porque o que acontece, né? Na maior parte das vezes, o monumento público não é uma aula sobre monumento público. Quem fez seminário comigo esse semestre, a gente estudou o monumento público, mas enfim, é uma questão complexa, mas vamos entrar um pouquinho nela. Um monumento público, ele vira parte da paisagem urbana. E muitas vezes a gente interage com a paisagem urbana de uma maneira super mecânica, né? Ela entra na nossa rotina, e aí no nosso caminho para o trabalho, para a faculdade, para o nosso lazer, a gente está passando ali do lado dos monumentos e a gente não sabe o que eles significam, né? Mas, quando a gente sabe o que eles significam, e isso acontece, né, eles podem ser muito ofensivos, principalmente para as classes não hegemônicas. O fenômeno do monumento público é um fenômeno completamente ligado às classes hegemônicas. Quem tem o poder de construir um monumento público? É quem está no poder, né? E a gente sabe que quem está no poder tem sempre um processo de exclusão de várias outras camadas que não estão no poder, que nunca estiveram no poder, né? Então, assim, vamos pegar lá o monumento de Bristol, né? Quando a gente tem um monumento de Bristol, que é de um cara que era traficante de pessoas escravizadas, quem tem essa ancestralidade de origem africana vai saber quem aquela pessoa é, vai se ofender, vai fazer mal para ela, né? Quem tem consciência histórica vai entender que aquele monumento não atende os princípios da nossa sociedade de hoje, né? Então, assim, ao mesmo tempo que uma parte da população não sabe o que é aquilo e não impacta tanto, não tem tanto poder, uma outra parte, que principalmente é a parte prejudicada pelaquilo, tem essa noção clara, né? E, assim, é importante também
que a gente tem alguma coisa aqui no Brasil que a gente não tem, que é a educação patrimonial, né? Que a gente ensine sobre o que é aqueles monumentos, né? Até porque se os monumentos forem ficar, eles precisam ter um caráter didático, né? Eles precisam falar, olha, a história é essa aqui, foi isso que aconteceu, não vamos repetir, né? Então, assim, esse debate é um debate muito complexo, que, assim, não está muito resolvido ainda, né? Inclusive, tem uma autora que está me dando o maior trabalho do dossiê que eu estou organizando, que ela escreve um artigo contra essa ideia do Friedberg, né, que a imagem tem um poder, né, e ela fala justamente, esse debate que você perguntou que ela está tentando fazer no artigo, né, então quando estiver pronto, vocês também vão ter acesso a isso, né. Mas, olha, eu acho que eu não te perguntei, eu não te respondi nada, acho que eu te deixei mais confusa ainda, mas, enfim, é um debate complexo que não está resolvido, tá? Para a gente conversar aí, né? O que você acha? Foi bom. Não, achei interessante. Até realmente para analisar mesmo, para pensar sobre aquilo que está ali, né? Não só passar e... Sim. Né? Na semana que vem, a gente vai ter uma aula que é uma aula mais reflexiva e mais colaborativa, né? A gente vai ler um texto do Mbembe. Inclusive, eu adicionei ele no Facebook e ele me deu um oi. Eu tô travada, não sei o que eu respondo. Sério? Nunca pensei em adicionar ele. Oi? Nunca pensei em adicionar um Mbembe no Facebook. Eu vou adicionar, enfim. Mas eu queria fazer só um comentário sobre isso que a Paula falou, que eu acho que assim também tem uma coisa, né, assim, que permeia essa existência dos monumentos, que aí eu acho que se relaciona talvez até com a questão dos nomes das ruas, né, que a gente tem. Muitas vezes a gente fala vários nomes sem saber quem são essas pessoas, né? Mas eu acho que assim, o fato de a gente não conhecer, né, isso já interfere de uma maneira muito significativa na nossa vida, no jeito como a gente se relaciona com a cidade. E aí, nesse sentido, a existência do monumento, mesmo que eu não saiba assim, né, o que ele representa, né, mas ele interfere na minha caminhada, né? Eu preciso desviar dele para poder passar. Então, eu acho que nesse sentido, assim, esse poder, né, que vem de determinado lugar já está sendo exercido, por mais que eu não conheça, por mais que ele não me toque, não me choque diretamente, por eu não saber do que se trata, mas ele causa uma interferência na minha vida, assim, né, que é clara, assim, né, nos espaços e nas ações que a gente tem diante da espacialidade da cidade, né, e do território. Eu gosto muito da classificação do Milton Santos para espaço, né, que ele fala mais ou menos que é um conjunto indissociável, contraditório e solidário de um sistema de ações e um sistema de objetos. Então, a gente tem os monumentos fazendo parte desse sistema de objetos, né? E as nossas ações, elas são condicionadas também por esses objetos que estão ali presentes nessa paisagem, né? Ou nesse território. Sei lá. Nossa, achei um excelente ponto para o debate, viu? Excelente, né? Até porque só desses monumentos serem construídos pelas classes hegemônicas, né? Eles já dão um recado muito claro, né? Independente do que eles querem dizer, eles dão um recado muito claro sobre quem tem o poder de interferir no espaço urbano, né? Eu, Clara, não posso ir lá construir uma estátua no espaço urbano, né? Quem que pode, né? Gisele, você pode me mandar esse texto onde ele fala isso? O Milton? Eu achei muito interessante. Eu tenho a referência dele aqui. Eu acho que ele não tem disponível assim na internet, né? Mas eu tenho a referência do livro aqui, vou procurar já. Muito obrigada, muito obrigada. Acho que o Mário queria dizer alguma coisa também. Complementando o que a Gisele falou, é porque mesmo silenciosamente, mesmo sem saber o que significa, silenciosamente ele está naturalizando uma presença ali. Né? Ótima observação. Ao longo do tempo, isso é super poderoso. A gente acha que é isso aí, desde sempre. Né? Nossa, muito bom. Gente, vocês responderam a pergunta dela assim 300 mil vezes melhor que eu, assim. Que bom, que orgulho desses alunos. Obrigada, gente. O debate está muito bom.
Eu acho que semana que vem vai ficar quente o debate, porque o texto do Mbembe é justamente sobre isso, sabe? Eu chamo O que fazer com os monumentos coloniais. Eu, inclusive, já coloquei no AVA, tá? Vocês podem ir baixando. Essa semana eu vou pedir que vocês leiam um texto. É um texto muito pequeno, é um texto bonito, né? Porque o Mbembe, ele escreve de uma maneira... ao mesmo tempo muito intelectual, mas muito poética também. Então, assim, é um texto fácil de entender, é um texto bonito de se ler, é um texto curto. E está traduzido em português, obviamente. Então, peço que vocês leiam durante a semana para a gente fazer um belo debate sobre esse texto na semana que vem. Ok? Podemos seguir, então? Obrigada pela contribuição, ótima de sempre, né? Seguindo, gente, para a gente terminar, assim, essa história da iconoclastia, né, assim, para que a aula já está acabando e semana que vem eu quero um outro tipo de aula, eu queria falar um pouquinho sobre um outro tipo de construção e destruição de imagem que houve na União Soviética, que é a questão da imagem também como construção de uma narrativa, né? Mais ou menos a mesma coisa que a gente viu lá atrás com o Septímio Severus na aula passada, lembra? O Septímio Severus construiu a sua imagem parecida com o do Marco Aurélio para legitimar, lembra? O que acontece com o Stalin, né? O Stalin, a ascensão do Stalin ao poder é meio cheia de controvérsias e teorias da conspiração em volta, né? Assim, tem umas teorias da conspiração que ele que envenenou o Lenin até o Lenin morrer o Lenin morre com aneurisma, né? Um AVC, não sei exatamente como, mas o Stalin não era o sucessor natural, né? O Lenin deixou escrito que ele era uma pessoa muito dura, né? Que talvez ele não fosse o melhor governante. Só que aconteceu dele assumir o poder e fazer o que a gente sabe, né? Fazer todos os absurdos que a história sabe. Ele não era muito popular, o Stalin, né? O Lenin era super popular, a população na União Soviética idolatrava o Lenin, assim, naturalmente, né? E ele nem gostava muito disso. Já o Stalin, ele adorava esse culto à personalidade, né? E ele estimulou muito esse culto à personalidade. Então, ele usou a imagem para legitimar o seu poder. Ele forçou uma proximidade com Lenin, eles nem eram tão próximos. Ele forçou uma proximidade com Lenin no sentido de, olha, as pessoas amavam o Lenin, agora elas vão me amar e me cultuar também, quase como um deus, porque a minha imagem está associada a ele. E aí ele manda espalhar pela União Soviética inteira estátuas como essa, né, dele e do Lenin interagindo como amigos próximos. Ele manda circular essa foto, ele faz uma tiragem dessa foto gigantesca, que, assim, dizem que isso foi um encontro muito breve entre eles, né, e que ele fez isso parecer uma foto de BFF, né, Best Friends Forever, e ele faz essa foto circular na União Soviética inteira para legitimar o seu poder, para estimular um culto à personalidade que aconteceu, né, de fato, o Stalin foi alvo de um culto à personalidade muito grande, né, estimulado por ele próprio. E assim o Stalin usa a imagem para construir algo, né? Para construir uma narrativa, igualzinho o Septímio Severus usou lá atrás, na Roma Antiga, para construir a sua imagem à semelhança do Marco Aurélio, que era um grande imperador. Muito parecida essa dinâmica, né? E assim como o filho do Septímio Severus também destrói a imagem do irmão, a gente vai ver o Stalin aqui também começando um processo de manipulação de imagem, um processo de iconoclastia muito novo, que é o da manipulação da fotografia, para apagar da história e de eventos importantes da União Soviética quem ele já não queria, né? O Stalin, a gente conhece, né, os processos de expurgo do Stalin, que ele perseguia, exilava e assassinava todo mundo que tinha uma mínima crítica contra o regime dele, até pessoas que eram importantes anteriormente para o movimento, né, dos bolcheviques. Uma dessas figuras foi o Trotsky, que a gente sabe, né? O Trotsky foi exilado para o México e foi assassinado lá em algum momento. Essa história também é uma história que a maioria conhece. E ele começa a manipulação de fotos, olha. Isso aqui é uma foto na qual ele removeu o Trotsky. Vocês conseguem ver aonde, né? O Trotsky está aqui e o Trotsky é removido dessa foto. E são fotos, geralmente, de grandes eventos importantes, sabe? Da União Soviética. Discursos políticos importantes, comemorações, né? E é uma espécie também de
Damnatio Memoriae moderna, né? Lembra que a gente falou lá do processo de Damnatio Memoriae, do filho do Septime Severo, Caracalla, apagando a imagem do irmão Geta, de tudo, né? Apagando o nome do irmão dele, como se o irmão dele jamais tivesse participado da história, como se o irmão dele jamais tivesse existido. O Stalin faz isso aqui, né? Depois que ele expurga o Trotsky, ele cria uma narrativa a partir da destruição da imagem, a partir da edição de fotografias, de que o Trotsky jamais teria existido e participado da história da União Soviética, né? Então é muito curioso. É um tipo de manipulação de imagem nova, manipulação da fotografia, mas ao mesmo tempo é um recurso iconoclasta lá da antiguidade, né? Se repetindo, né? Então olha como se mistura, né? Um recurso antigo com o médium, né? Com a mídia nova. Aqui também era um funcionário, né? Esqueci que cargo ele ocupava, que também foi assassinado pela polícia do Stalin e removido da fotografia, né? Se a gente procurar na internet, tem uma série dessas fotografias, são muito curiosas, né? E a gente vê tudo isso, né? A União Soviética assim, nossa, foi o paraíso da iconoclastia, né? Muita iconoclastia diferente, e a gente vê também quando o governo do Stalin cai, quem assume é o Nikita Khrushchev. O Nikita Khrushchev, ele faz um processo de desestalinização da sociedade, né? Então ele manda, já reconhecendo todos os absurdos, né, do período que o Stalin esteve à frente da União Soviética, o Nikita Khrushchev ele começa esse processo de desestalinização, que é apagar o nome de Stalin de tudo, retirar as estátuas, né, tentar tipo apagar a desgraça que foi o período do stalinismo, né? Ao mesmo tempo, em Budapeste está ocorrendo uma revolução popular contra o comunismo em si, né? Uma revolução popular que não deu certo, e nessa revolução popular eles destroem também as estátuas de Stalin. Isso é paralela à desestalinização, dá para fazer um diálogo. Essa foto, inclusive, é de Budapeste, que não foi o governo que mandou retirar, como o Khrushchev mandava retirar, né? Foi a própria população que colocou abaixo essa estátua do Stalin, né? E, gente, isso também começa a acontecer, vamos dar um grande salto, na transição da década de 80 para a década de 90, quando a União Soviética começa a cair, né? Começa a se desestabilizar. A gente vê uma série de destruição de estátuas também. Aqui é uma estátua do próprio Lenin que cai, e o ápice desse momento, né, de iconoclastia é a própria queda do Muro de Berlim, que é um símbolo da própria queda do comunismo, né? Assim como foi a queda da Bastilha, um grande símbolo de destituição de um poder, a queda do Muro de Berlim também, né, na contemporaneidade, né, também significa isso, né? E assim, com o fim da Guerra Fria, a gente tem o começo de uma nova era histórica, né? O começo do que os historiadores acham que é o pós-moderno, né? A contemporaneidade. E aí a gente dá esse salto, chega no futuro, no presente, que a gente está discutindo o presente o tempo inteiro, só relembrando para vocês, né? Isso a gente vai falar muito mais semana que vem, na verdade, né? Então eu acho que eu vou abrir um espaço para a gente. Vou falar da parte contemporânea semana que vem, né? Vamos acabar a nossa história da iconoclastia aqui na década de 90, com a queda do Muro de Berlim. A partir disso, a partir da década de 90, aqui na nossa aula, a gente vai aceitar tudo como contemporaneidade, e contemporaneidade a gente vai discutir semana que vem a partir do texto do MIBEMP. Tá? Então, eu vou parar até de compartilhar aqui já o PowerPoint, para a gente conversar aqui nesses últimos 20 minutos de aula. É aqui que eu paro de compartilhar? Parou, né? E aí, eu quero ouvir de vocês agora. Ninguém fala nada agora. Não sei. Oi, Clara. Você dá os exemplos, a gente começa a pensar em outras coisas também. Tem duas coisas que ficaram na minha cabeça. Uma é de quando eu acho que o Eduardo Paes entrou depois do Cabral,
E na época do Cabral, tudo no Rio de Janeiro era laranja. Tudo do governo era laranja. E para desassociar, virou tudo azul. O uniforme das crianças, agora é tudo azul. Parece que sempre foi azul, mas eu me lembro, eu sou nova. Então é difícil de eu me lembrar de alguma coisa que aconteceu há muito tempo, né? Mas Na verdade, foi da entrada do Crivella. O Crivella que corta o período laranja. muito curto. Peraí, gente, um de cada vez. Oi? Foi o Crivella que cortou o laranja. O laranja era do Eduardo Paes. Né? O César Maia usou muito tempo, o Eduardo Paes seguiu com ele, e o Crivella que quis cortar isso. Eu não sei, gente, eu não sei. Sim, o Crivella, graças ao próprio Deus, né, que ele acha que acredita, só durou uma gestão e foi iconoclasta também da gestão como um todo. Quis destruir a prefeitura toda. Ainda bem que Eu durou acho pouco. que foi o Paes mesmo que tirou o laranja. Que Não, era o azul laranja antes, estava o César presente Maia até já era então. azul, aí entrou o César Maia com laranja, e aí logo em seguida ele trocou de novo. Mas o Mas, laranja ainda enfim, persistia até hoje na aparelhagem da Conlurb, cara. Ele não desapareceu, assim. Mas, enfim, eu acho que o que... Desculpa interromper. Eu acho que o que importa são os processos, né? Assim, que... Sem dúvida. Acho que nem vem tanto ao caso quem fez o quê aqui, né? Mas os processos observados, né? Disso, né? Continua, né? Milênios depois, séculos depois, a gente continua com essa prática, né? De apagar os símbolos anteriores e superpor os nossos, né? Isso vem lá segundo Friedberg, lá do Paleolítico, né? Olha só como a gente, como humanidade, continua repetindo padrões de comportamento, né? Eu fico meditando e pensando nos meus próprios padrões de comportamento, repetindo, né? Aí como a gente não pode repetir os padrões de comportamento se a própria humanidade, desde sempre, repete esses padrões de comportamento? É muito curioso. Vamos lá, mais alguém? Adorei a observação. Não, e o segundo é um filme do Fellini, lá do Vita, que a primeira cena para ambientar no tempo é um avião, é um helicóptero tirando uma estátua do Mussolini. Olha, do ditador de lá, né? Porque já no fim. Então, assim, é um jeito de ambientar. Esse filme se passa depois desse momento histórico, porque já a gente está retirando. E é uma imagem forte, assim, do pessoal vendo a estátua indo embora. nossa, que legal! Eu vou até ver esse filme de novo, porque eu não lembrava desse detalhe. Muito bem lembrado. Vou ver de novo. Obrigada. Qual filme? La Dolce Vita. Tá, mais gente para falar? É referência do livro aqui, obrigada. Não, a Vitória mandou o PDF do livro. Senhor Deus, que eficiência. Já estou baixando. Tá, vamos debater, gente, vamos debater. Me ajudem aí com esse final da aula, porque eu falei muito já. É o momento da gente trazer para a experiência do contemporâneo mesmo, para falar de experiências que vocês observam, né? De coisas que vocês... De que essa história toda lembra vocês, né? Beleza, enfim, ninguém quer falar, tá tudo bem também. A gente encerra um pouquinho mais cedo, então, né? Vamos combinar a aula que vem. A aula que vem, então, a gente vai falar exatamente sobre essa situação contemporânea. Especificamente, né? Esse é o meu grande objetivo do meu módulo, é pensar a iconoclastia contemporânea como resistência, né? Não como vandalismo, não como crime, mas como resistência de grupos que foram marginalizados pelo poder hegemônico por muito tempo, né? Grupos que tiveram seus espaços sagrados preenchidos com estátuas de colonizadores, né? Grupos que tiveram o seu dia a dia marcados pela visão e pela presença de estátuas de pessoas que financiavam o regime escravocrata, né? Então,
essa iconoclastia, essa destruição vista como resistência, né? Como uma maneira de assumir o espaço da cidade para si mesmo de novo, de construir, reescrever uma nova história, né? Porque a gente sabe que a história é escrita pelas classes hegemônicas. Então, para a gente tentar começar a entender os processos de iconoclastia como um processo construtivo também, né? O meu livro fala sobre isso, e a gente falou muito sobre isso ao contar a história da iconoclastia, né? Como a destruição pode construir algo. E essa iconoclastia que está acontecendo hoje, novamente falando, gente, eu como historiadora da arte não vou... Lógico que eu tenho olhos críticos para a destruição de uma imagem, né? Mas eu quero, assim, eu gosto de entender esses processos de iconoclastia como processos construtivos de uma nova narrativa, que é uma narrativa importante, né? Esses processos de iconoclastia estão dando voz a quem nunca falou, né? E é meio que assim, se vocês não deixam a gente vai falar à força. A gente vai falar através da estratégia do choque, né? E a iconoclastia é uma estratégia de chamar atenção, né? Então, assim, é meio que se a gente não for falar por bem, a gente vai falar por mal e a sociedade vai ouvir, né? Então, a gente vai começar a discutir esse tipo de processo a partir do texto do Mbembe, que está no AVA. Gente, tudo vai sempre no AVA. Né? Teve gente que me mandou e-mail falando: eu não recebi o link da aula, eu não recebi a gravação da aula. Tem gente em outra disciplina que fala: eu não recebi o texto. Tudo está nos avisos do AVA. O AVA é o nosso guia, sabe? Os avisos ficam lá. Eu coloquei um aviso semana passada com uma sugestão de bibliografia livre, sabe? Para quem quiser ler, a hora que quiser ler. E o texto do Mbembe está lá também nesse mesmo post, para a gente discutir na semana que vem. Tá certo? Vamos lá, então. Muito obrigada pela contribuição, pela presença. Desculpa. Imagina. Eu ouvi as outras professoras falarem do trabalho. E sempre como é um trabalho, assim, é uma matéria dada a várias mãos, sempre uma professora fala alguma coisa diferente que a outra não falou. E não está escrito lá. Você mandou o seu e-mail no AVA? Mandei, tá lá no AVA também. Ah. Eu botei semana passada 3 tópicos no AVA, né? Um com a gravação que não deu certo, um falando sobre como me contactar, a partir de qual e-mail, e outro falando da bibliografia. Eu botei tudo separadinho, tá bom? Quanto ao trabalho, olha só, eu entrei na disciplina, assim, nessa disciplina nos 45 do segundo tempo. Né? Então, assim, eu não participei da construção da disciplina, eu não participei da idealização dos trabalhos, então eu estou preparada para corrigir trabalhos sobre feminismo, sobre América Latina, que são os temas das outras professoras, né? Se eu receber trabalho sobre iconoclastia vai ser lindo, vai ser ótimo, mas assim, eu não tenho como explicar muito para vocês sobre a construção do trabalho, né? Eu só peço para vocês, como alunos, os meus alunos que vão mandar o trabalho para mim, não se preocuparem tanto em tentar adequar o meu tema na última hora, né? Vocês podem fazer o trabalho sobre o que vocês quiserem, né? Que eu estou preparada para isso. Desculpa não poder ajudar mais. Mas quem quiser escrever trabalho sobre iconoclastia, gente, tem uns dias aí, eu vou ficar muito feliz. Muito feliz. Mas não é até hoje esse trabalho? Não é até dia 25? Eu acho Mudou para 25. Ai, que bom. É até 25. Gente, dia 25. Socorro, pelo amor de Deus. Isso. Tem uma semana, gente. Tá tudo no AVA, a gente vai no AVA. O AVA tem que ser o nosso livro de cabeceira, sabe? Tem que entrar lá no AVA, ver os avisos todo dia, assim, botar na rotina, olhar o AVA, tá tudo explicadinho lá. Senão vocês entregam o trabalho uma semana antes, sem precisar, tá? Mais alguma coisa? Vou só comentar que eu coloquei um link aí do site do Yuri Cruz, artista. Que você falou sobre a iconoclastia, né, como uma forma de resistência, mas eu acho interessante esse trabalho dele e de outros artistas, né, que tem feito atualmente, que é da intervenção numa imagem que já existe, né? E aí ele propõe essa Anastácia Livre, que aí aparece já a foto inicial do que ele chama de monumento, né? Porque está escrito bem grande, assim, nas paredes, voz, e tem pequenininho ali a imagem, né, dessa Anastácia que ele
reproduz sem a mordaça, né? E é num formato daqueles bilhetinhos de oração, de santinhos, né? Então aparece a Anastácia na frente e atrás ele escreve uma oração lá, Anastácia livre. Gente, que eu acho... Até arrepiei aqui. Adorei, não conheci esse trabalho. Inclusive, gente, quem quiser preparar, trazer algum trabalho para a gente discutir na semana que vem, como a Gisele fez agora, né? Olha só que legal que eu descobri que tem a ver com o que a gente está falando. Tá livre, tá? Para fazer isso, tá bom? Tragam ideias, né? Tragam exemplos, né? Porque a aula da semana que vem é uma aula nossa. Se preparem para a gente falar, né? Para todo mundo falar, todo mundo discutir, porque depois de 2 aulas expositivas, eu acho importante que a gente faça uma aula coletiva, uma construção de aula coletiva, sabe? Eu não vou preparar uma aula para a semana que vem, né? A gente vai fazer assim um fluxo de pensamento aí. Então tá, Gente, jóia. vou fazer aqui uma correção. Tudo que eu falei do Fellini, esquece. Eu procurei a cena, é Jesus que a estátua tá tirando. Uma estátua. Não é tão iconoclasta quanto eu me lembrava. Mas é uma cena legal de retirada de estátua no cinema. Sim. Obrigada pela correção. Eu tava procurando porque eu não tava certa. Que bom que eu procurei, pra eu não ser doida. A doida do rolê da informação errada. Gente, é tanta confusão que a gente faz, eu faço tantas dessas confusões, é tanta informação cruzada no cérebro humano, um negócio muito complexo, né? Então, assim, tá tudo bem. Então, gente, eu quero agradecer para todo mundo que veio aqui hoje, para todo mundo que contribuiu. Quero agradecer também a quem não veio e que vai ver a aula, né? E que vai pensar sobre isso. Dá um ótimo dia para vocês, uma ótima semana para vocês, muita força, que a pandemia não acabou, se cuidem, leiam o texto do MIBEMV e a gente está junto na semana que vem de novo, tá bom? Grande beijo para vocês todos. Tá, agora é aquele momento de parar a gravação.